Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindas e bem-vindos à 5ª edição da Longevidade Expo mais Fórum 2023. Eu sou o Mauro Moran e vamos estar juntos durante os próximos dias neste que é o grande encontro da longevidade. Saudações também às diversas caravanas dos céus da cidade de São Paulo e das unidades da ACM que vieram prestigiar o evento, a quem nos acompanha em casa pela internet, nos canais do YouTube e também aqueles que estão em clubes esportivos e nos mais de 90 shopping centers que participam da Silver Week, a semana de promoções, atrações e descontos para a geração prateada em todo o Brasil, que começou no dia 22 de setembro e segue até o dia 1º de outubro. A iniciativa é da Longevidade Expo mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, e a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, a Alshopping. São 11 dias repletos de promoções, campanhas publicitárias locais, atividades e interações em shopping centers em todo o Brasil. Bem-vindos também àqueles que nos acompanham na programação da Rede Vida. A Longevidade Expo mais Fórum vai até o dia 1º de outubro, Dia Internacional dos Longevos. E até lá teremos dias intensos, repletos de conteúdo e com a participação de mais de 200 especialistas das mais diversas áreas, desde a medicina até a tecnologia, passando pela arquitetura, urbanismo, sociologia, psicologia, jornalismo, cultura, professores, empresariado, empreendedores, ou seja, conteúdo é o que não nos faltará. Além disso, teremos a participação de mais de 90 empresas com soluções incríveis em equipamentos e serviços para o público 50+. Vocês podem conferir todos estes lançamentos na área de exposição, aqui no pavilhão amarelo do Expo Center Norte. Ao abrirmos os trabalhos do Fórum, um agradecimento especial à Prefeitura e à cidade de São Paulo, nossa grande anfitriã e forte apoiadora. Nós vamos trabalhar juntos para consolidar nossa cidade como a capital nacional da longevidade. Uma saudação também aos nossos patrocinadores Master, que são Safra, Itaú, Sebrae e Instituto da Longevidade. E os apoiadores Gold, Tena, Surf e Creative, e também o apoio institucional do governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também às mais de 20 instituições e parceiros de conteúdo que nos apoiaram na construção deste maravilhoso programa do Fórum, e também aos nossos expositores, os nossos agradecimentos. Muito bem, vamos lá. Vamos dar início à programação do nosso auditório, passando ao primeiro painel do dia, que abordará soluções e desafios do envelhecimento saudável para pessoas com deficiência física, com a participação, a quem convidamos ao palco, do coordenador USP 60+, Dr. Egídio Dória. Vamos recebê-lo aqui no palco, senhoras e senhores. Obrigado. E do diretor do Instituto de Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP, professor Dr. Gilson Tanaka Shinzato. Sejam bem-vindos, cavalheiros. A palavra é com os senhores agora. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Egídio, como você mesmo falou, sou coordenador da USP 60+, e é um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos a essa que é a maior feira de longevidade aqui da América Latina e, quiçá, do mundo. Agradeço o convite ao presidente da feira, o Walter Feldman, aos idealizadores da feira, o Dr. Francisco Santos e a doutora Valesca Santos. E o tema escolhido para hoje é envelhecimento saudável e deficiência. Toda vez que a gente fala em envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, vem na nossa cabeça imagens de um envelhecimento sem doença e ou incapacidade, e ou deficiência. Vem imagem de pessoas idosas surfando, ou fazendo paraquedas, ou participando de competições, ou dançando. Mas tanto o conceito de envelhecimento saudável e de envelhecimento ativo, eles não passam por ausência de doença. Eles focam em qualidade de vida. Eles focam em otimização de funcionalidades, em manutenção de funcionalidades. Eles focam em independência e autonomia. E quando a gente fala de deficiência, nós não estamos falando de um grupo minoritário. Somente nos Estados Unidos existem 66 milhões de pessoas com pelo menos uma deficiência.
Isso equivale a praticamente 27% da população norte-americana. Cerca de 3 milhões de pessoas abaixo dos 18 anos. E aí nós pensamos, como essas pessoas envelhecerão? Será que o envelhecimento saudável, o envelhecimento ativo, o envelhecimento com participação, o envelhecimento com segurança, o envelhecimento com oportunidades de você aprender continuamente e com saúde, que não é ausência de doença, é permitido às pessoas que têm algum grau de deficiência? Então, isso que nós temos que discutir. E para isso eu tenho o prazer de ter aqui com vocês o professor Dr. Gilson Tanaka Shinzato. Gilson, ele é graduado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência em Medicina Física e Reabilitação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é responsável pelo ambulatório de tratamento por ondas de choque do INREA HC-FIMUSP e pesquisador de estimulação transcraniana por ondas de choque para a doença de Alzheimer e outras doenças e lesões encefálicas. Ele é chefe de equipe de tratamento por ondas de choque na clínica Axis e diretor do Instituto Médico da Neurogênesis. Muito obrigado, Gilson, pela sua participação aqui com a gente hoje, sua presença. O Gilson apresentará inicialmente uma aula e aí depois nós abriremos para discussão com vocês. E a gente vai debater o que é isso, o que é essa deficiência, o que é esse envelhecimento com deficiência. Muito obrigado já pela presença de todos. Muito obrigado, professor Dória, e a organização do evento. É uma honra participar desse fórum tão importante. A aula tem muito material audiovisual, eu peço que vocês me interrompam, tá? Em qualquer dúvida, a gente pode até tirar as dúvidas durante a apresentação. Primeiro, eu preciso dizer que eu venho representar a professora Linamara Rizzo Batistella, que é titular de Medicina Física e Reabilitação na Faculdade de Medicina da USP, e é presidente do Conselho Diretor do INREA, do Instituto de Medicina de Reabilitação do HC. Ela foi a primeira secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do governo do Estado entre 2008 e 2018. E, nesse período, ela construiu, sob a administração dela, o governo construiu 20 unidades em INREA, Lúcia Montoro, no Estado, que são um exemplo a nível mundial de reabilitação. Então, é a partir da experiência dela que eu vou falar aqui a maior parte dos fatos. O professor Dória já adiantou, né? Então, pessoas com mais de 60 anos somam 28 milhões no Brasil e até 2031 a expectativa é que esse número chegue a 43 milhões. Então, não é uma pequena população, né? E essas pessoas enfrentam barreiras, né, ao longo da hospitalização, na sociedade, e tem dificuldades entre familiares, cuidadores e a interação segura com o ambiente externo. E a população mundial está envelhecendo, esse é o tópico dessa feira, desse evento, né? Nós temos realmente uma perspectiva de inversão de pirâmide etária no mundo inteiro, e nós temos que pensar nessa queda de capacidade intrínseca, habilidade funcional que ocorre com qualquer indivíduo. Isso é muito mais acentuado no indivíduo com deficiência, porque ele já tem as restrições de mobilidade das lesões neurológicas ou das condições que levaram à deficiência. E como o professor já destacou, existem jovens já com deficiência, né, lesões neurológicas desde a infância. Como é que vão envelhecer essas pessoas, né? Esse aqui é do professor Kalash, né? E existe uma preservação de função, que é nosso objetivo, abaixo da qual nós temos que realizar uma reabilitação. Então, tem a ação preventiva e a ação de reabilitação dos indivíduos, que é a nossa área de trabalho na medicina física e reabilitação. Assim, no cenário global, pode-se considerar que 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem com deficiência, 1 bilhão, se pensar também nas dores crônicas e várias patologias. E tem uma distribuição desproporcional. Mulheres, idosos e famílias com menor nível de renda. Vamos falar depois também das outras deficiências sensoriais, também, não só as motoras, né? E como é que, aqui no Brasil, o IBGE examinou esses dados. Então, esse é o EPNAD, né? É uma pesquisa contínua do IBGE, de pessoas com deficiência, muito interessante. Já falamos aqui, 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, 47,2 já tem mais de 60 anos de idade. Então, já é uma população idosa, da faixa etária acima de 60 a mais, com deficiência. Dá para ver melhor aqui na parte gráfica, né? Isso só vai aumentando.
E tem, é claro, a coexistência de múltiplas deficiências. Então, não pode não ser só uma condição, né? Condição neurológica, condição motora. Todo esse quadro complexo tem que ser analisado. Aí nós temos a agenda da OMS, né? Objetivos, de 2030, diretrizes de desenvolvimento social, perdão. Então, a frase mais importante é não deixar ninguém para trás. Eu quis trazer por isso. Tá? Bom, e as condições crônicas dos idosos versus as alterações funcionais. É claro, tem as grandes causas de mortalidade, morbidade, né, doença isquêmica de coração, AVC, os cânceres, diabetes, lombalgia, cervicalgia, que são muito prevalentes, doença pulmonar obstrutiva crônica, mas aí já começam a aparecer aqui, dentro dos 10 do ranking, as doenças sensoriais, né, perda de audição, as alterações visuais, as demências, depressão também. E aqui todas essas condições envolvem sarcopenia e osteopenia concomitante. E aí nós temos que analisar essa, o professor já falou, também a condição de doença, né, a condição de saúde, versus a limitação. A deficiência, a limitação é a restrição de participação social, que isso causa nas pessoas, e acessibilidade, fatores ambientais, fatores pessoais, fatores sociais. Aqui é a prevalência global de grupos que se beneficiariam de reabilitação. Tem uma estimativa de quem precisa de reabilitação, e classificado pelos distúrbios. Sensórios, musculoesqueléticos, que são grande maioria, e as outras condições. É o Global Burden of Disease, né? A repercussão, o impacto das doenças globais. Eu vou passar rápido, porque tem muitas condições aqui, tá? Muitos slides. Esse aqui, entre grupos entre 50 a 70 e mais de 70, são doenças não comunicáveis e lesões. E nós vemos que tem uma progressão de 90 até agora da importância das quedas, né? Além de todas as outras doenças. Então, prevenção de quedas está em prioridade de maioria dos serviços de reabilitação e serviços médicos hoje em dia. Sarcopenia. A sarcopenia está sendo muito estudada no mundo inteiro. A perda acima dos 60 a mais é muito alta, né, muito prevalente, 15%. E tem uma progressão. Né? E é claro que todas as outras condições de saúde aceleram a sarcopenia. Então, nós temos o próprio imobilismo, síndrome metabólica, as artrites, as artroses, que levam à inibição da musculatura. E nós tivemos agora recente, óbvio, a pandemia, né? A pandemia da Covid, então o estado infeccioso e o imobilismo. E as quedas que nós falamos, a sarcopenia, ela predispõe às quedas, porque se a pessoa tropeça e não tem musculatura para se defender, a chance dela cair, ter uma lesão grave, uma fratura é muito maior, um trauma crânioencefálico. Então, é necessário que a gente aborde também a sarcopenia nessa prevenção de quedas. E não é só queda, né? Realmente tem a disfagia, a broncoaspiração do idoso, causada pela sarcopenia. Bom, então, temos que ver todo esse quadro e trabalhar em prevenção e reabilitação. No centro de reabilitação, então, nos Luci Montoro, nós temos equipe multidisciplinar, recursos físicos, tecnológicos para auxiliar a pessoa com deficiência no exercício, mas, realmente, isso precisa de uma política ampla, política pública, para a implantação a nível de saúde, saúde primária, de saúde pública. Mas nós temos, pelo menos, um exemplo, que é possível no SUS, é possível no serviço público, ter medidas de mitigação e de reabilitação desses pacientes. Tá? As doenças crônicas também, cardíacas, diabetes tipo 2, elas têm que ser consideradas no paciente com deficiência em reabilitação, porque a população que tem acidente vascular cerebral frequentemente tem essa concomitância, tem um diabetes, tem uma hipertensão, então elas têm que ser consideradas também na reabilitação e na prevenção. Nem todos conseguem fazer o exercício sem restrições, né, pela condição clínica, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana. Então, tudo isso tem que ser avaliado e adequado para cada paciente. Essa recomendação geral, né, de 150 minutos de atividade física, nós sabemos que é difícil para cada um de nós fazer esse nível de exercício. Imagine quem tem uma restrição de mobilidade
e é quem precisa do meio auxiliar de locomoção, né? Mas existe tecnologia possível, robótica, suspensão, assistida. São equipamentos caros, são ainda, mas existe na rede pública e se produz ciência para provar que o benefício dessa tecnologia justifica a aquisição numa rede como o SUS. Tá? Também as deficiências sensoriais exigem tecnologia também assistida para a melhora da audição, pois isso é uma causa de isolamento do paciente, isolamento social, exclusão e dificuldade para a reabilitação, inclusive. Então, nós vamos falar dos exercícios mais para frente. Claro, a fórmula é de exercícios para prevenir as doenças crônicas, para manter o status musculoesquelético, para prevenir quedas, para prevenir artrose, mas nós temos que equacionar isso para a população em geral e para a população com deficiência física. Tá? E tem diversos artigos, literatura, revisão sistemática, falando dessa importante prevenção através de exercício. Então, o exercício é o nosso melhor remédio, né? A nossa melhor prevenção. Desculpe, dá para rodar esse vídeo? Ou será que eu que tenho que rodar aqui? Olá, eu sou Mara Gabrilli. Esse vídeo está longo, acabei de receber, desculpe o barulho. Senadora Mara Gabrilli, nossa paciente. Não sei se vai dar para ouvir o que ela fala. Mas faz 29 anos que eu malho todos os dias. De segunda a segunda-feira, sem nunca ter parado. E isso, com certeza, faz uma diferença assim, muito grande no meu corpo, na minha capacidade de trabalho, na minha forma de me relacionar socialmente no dia a dia. Eu acho que faz com que eu tenha o cérebro mais irrigado. Pensando assim, eu gosto muito de falar de envelhecimento ativo, que todos nós temos que ter a preocupação, independente da idade, porque a gente vai se preparando para envelhecer desde o dia que nasce. É um preparo de vida. E o movimento, ele é muito importante. Eu vejo... Está muito ruído, perdão. Eu tenho essa deficiência. Ter, por exemplo, a possibilidade de ter uma cadeira de rodas que fica na posição ortostática, já fez toda a diferença tanto no meu sistema ósseo e no meu sistema sanguíneo também. Porque cada vez que eu levanto, eu procuro fazer protocolos para levantar toda hora, eu mudo a energia do corpo, tiro a estagnação de ficar sentado. Isso faz com que você consiga ter mais saúde mental. E, assim, é impossível a gente falar de envelhecimento ativo sem falar de saúde mental. E a gente precisa de movimento para ter esse sangue circulando pelo corpo, ligando todos os órgãos, para ter saúde física e mental. E coincidiu do Dr. Gilson e fazer essa fala no momento que eu estou aqui no LUCI, utilizando um equipamento de robótica que faz com que eu consiga pedalar com os braços, e daqui a pouco eu vou pedalar com as pernas, com eletroestimulação, eu posso colocar o meu cérebro aqui também trabalhando em busca do movimento, o que qualifica o exercício. E a gente tem aqui no LUCI vários equipamentos de robótica que trazem movimento, inclusive andar, inclusive fazer a simulação de uma subida de escada com o Hélio, que é um outro equipamento que tem aqui, mais essa bicicleta, mais os equipamentos de robótica de braços, que são equipamentos com jogos, e todos proporcionam muita saúde física e, por consequência, saúde mental. Então, assim, falar de envelhecimento ativo de uma pessoa com deficiência é falar, né, do envelhecimento de todo mundo. Mas a pessoa com deficiência tem que ter criatividade e oportunidade para conseguir se movimentar, né? Muito mais que uma pessoa que não tem uma deficiência. Tanto que, pela última pesquisa, PNAD, a pessoa, quando chega aos 60 anos, já existe
20% desse público já tem uma deficiência. Quando chegar aos 70 anos, aumenta para 30. E quando Desculpem chegar pelo aos 90, já ultrapassa os 50% do número de pessoas que adquirem uma deficiência por conta da idade. Está acabando. Então, sabe que movimento está intimamente ligado com saúde física e mental. Quando a gente tem a oportunidade de se movimentar, mas também de conviver com outras pessoas, acho que o convívio na comunidade, entendeu? No local que a gente mora, poder dançar, poder pedalar, poder fazer exercícios na praça, tudo isso traz muita alegria para o dia a dia, né? E é importante para o envelhecimento ativo. Eu espero que vocês tenham um ótimo congresso e que aproveitem quem tem a oportunidade, fique em pé e ande com gratidão, porque faz toda a diferença na vida de uma pessoa idosa. Desculpem o barulho, agradeço a Mara, ela acabou de mandar esse vídeo, por isso que não deu para editar. Então, a nossa senadora, a querida senadora, tem 29 anos de lesão medular cervical, uma tetraparesia grave, mas ela é um exemplo de como, ela não tem 60 anos, ainda está na faixa de 50, 60 anos, mas é um exemplo de como é possível manter a saúde, a atividade física, a musculatura, a saúde mental, com medidas adequadas e que podem estar no serviço público. Tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou falar rapidamente de uma técnica que nós estamos usando, desenvolvendo de estimulação transcraniana para demências, que vai ter uma extensão para acidente vascular cerebral, Parkinson e outras doenças encefálicas. Rapidamente. Bom, o professor Dória já falou também, e vai ter na discussão, as demências têm uma repercussão gigantesca no mundo, né? São 50 milhões de pessoas, e a projeção é assustadora, né? Para a projeção de 153 milhões em 2050, o custo é altíssimo, né? E a prevalência de depressão nos familiares é altíssima, é uma sobrecarga muito grande para as famílias e cuidadores. E os novos tratamentos farmacológicos que vocês estão acompanhando, eles são frustrantes. As duas drogas novas que saíram têm risco de hemorragia cerebral, de edema cerebral, então, e são caríssimas. Então, não temos soluções boas até agora nessa esfera, né? Então, nós tivemos a felicidade de conhecer esse fisiatra alemão em 2015, veio ao Hospital das Clínicas, o Dr. Henning Lusibusch, inventou uma aplicação transcraniana com uma onda que nós já usamos, existe faz 30 anos de pesquisa de onda de choque, uma onda sonora pulsada usada para inflamações articulares, ela está sendo usada para demências. 15% dessa onda penetra no crânio e provoca melhora nos pacientes com demência. Nós estamos fazendo a validação nacional desse sistema. O sistema que já era usado em músculo esquelético foi aperfeiçoado com uma neuronavegação. Então, você pode mapear a energia que está sendo aplicada no cérebro. Indolor, não tem dor nessa aplicação, a aplicação musculoesquelética dói, a aplicação encefálica não dói. Cerca de 30 minutos, só tem que colocar gel na cabeça. E nós temos, acho que não vai rodar esse vídeo, tá? Vai sim. Então, nós podemos acompanhar a distribuição de dose, e pode ser mirado em alguma área específica do crânio, mas o paciente com demência geralmente demanda uma aplicação difusa, porque ele tem uma atrofia cortical difusa devido à deposição de beta-amiloide. Perdão. É isso mesmo, para frente. A energia que nós usamos é muito baixinha, é a mesma onda utilizada para a litotripsia, a onda de quebrar pedras renais, que é usada com uma energia muito alta, 4 milijoule por milímetro quadrado. Essa aqui é 0,25 que nós usamos, é uma energia baixinha. E essa é a profundidade de aplicação, gera uma cavitação gasosa no meio líquido, nos tecidos. Essa cavitação, essas microbolhas estimulam as membranas celulares e provocam ações anti-inflamatórias, regenerativas e aumento de circulação sanguínea. Então, os possíveis efeitos, a chamada mecanotransdução, a tradução mecânica, a tradução do estímulo mecânico sobre o tecido biológico. Vasodilatadores são liberados, neurotransmissores, enzimas, existe uma ativação de neurônios de suporte, que é a micróglia, redução das placas de beta-amiloide, estimulação de células-tronco e neurogênese, e uma neuroplasticidade, melhora de conexão cerebral.
Na pesquisa que o Dr. Luz Busch publicou com a Universidade de Viena em 2019, 85 pacientes tiveram melhora cognitiva, de um score de cognição alemão, europeu, CERAD, imediatamente 3 meses após. E ressonância funcional mostrou melhora de conectividade cerebral. Outro estudo importante desse grupo mostrou reversão de atrofia cerebral na área do pré-cúneus, que é uma área de integração importante. Então, provando que tem neurogênese, cresceu neurônio de novo nessa área. E melhora de depressão nesse grupo de pacientes. Está sendo estudado também para depressão em adultos jovens numa psiquiatra de Hong Kong. Um efeito também proposto para esse método é a melhora do sistema linfático. O sistema linfático é a integração do líquor, sistema licórico, com as células da glia, que são as células de suporte do cérebro, e os linfáticos perimenígeos, que é uma rede de linfáticos que tem no crânio. Então, é como se fizesse uma limpeza, uma faxina do cérebro, que já ocorre no sono profundo, mas esse sistema pode otimizar esse fluxo, fazer uma limpeza do beta-amiloide e outras substâncias. Nós estamos fazendo um estudo nacional, de validação, já temos um estudo open label, não controlado, 10 pacientes que já melhoraram no score neuropsiquiátrico, que é o score comportamental, que é o que mais perturba as famílias, comportamento, autocuidado, higiene, e nós vamos publicar, estamos submetendo para publicação esse estudo original, e vamos seguir com 50 pacientes, estudo randomizado e controlado. Então, melhora do desempenho cerebral em Alzheimer, redução de atrofia cortical, melhora das respostas neuronais, reorganização neuroplástica, melhora de depressão. Aqui nós já podemos falar desse tratamento. Possibilidades clínicas nas demências, como já foi dito. Parkinson está sendo estudado, estão sendo feitas as primeiras descrições de caso. AVC, trauma cranioencefálico, esclerose múltipla, tratamento de dor. A professora Marta Imamura está fazendo os primeiros casos em dor crônica, impressionante a melhora. Disfunção cognitiva pós-Covid, que também todos sabem de que aconteceu. 11% da coorte do Hospital das Clínicas, dos 900 pacientes que ficaram nas UTIs, 11% tem, até hoje, 3 anos depois, tem déficit cognitivo. E melhoram com esse tratamento. Tá? Então, nós vamos fazer um trabalho grande com isso também, e depressão é uma possibilidade. Então, esse aqui é uma modalidade tecnológica que pode servir para todos os pacientes com lesões encefálicas e o paciente com deficiência também. O paciente com sequelado de AVC, o paciente com qualquer condição que reduza a sua funcionalidade e mobilidade. Mas nós estamos começando, estamos aprendendo ainda. Rapidamente, uso desse recurso e outros recursos em espasticidade, trabalho da professora Marta Imamura. Então, sabemos que a reabilitação de AVC é ruim, no mundo inteiro, mas no Brasil também, principalmente porque o paciente demora para ser reabilitado, ele já chega com uma espasticidade muito grave e sequelas. Até a toxina botulínica, que é um recurso muito usado, o tempo médio de acesso é quase 4 anos. Então, nós precisamos melhorar isso daí. Realmente, a espasticidade incapacita o paciente e inviabiliza a reabilitação. A professora Marta está fazendo estudo, e outros colegas do HC, lá do Luciano Montoro, com ondas de choque também, em músculos espásticos. Nós vamos fazer também encefálico, em algumas áreas reflexas na mão e nos pés. É muito interessante. Isso aqui era um caso que ela tratou. Acho que vai ter umas fotos ou vídeos tratando com onda de choque palmar, nos músculos espásticos. E reduz o sinal de canivete, a espasticidade que é observada nesses pacientes, que tem uma exacerbação do arco reflexo. Desculpe, parece um teste bruto, mas é um teste para a minha espasticidade, o Ashworth. E nos trabalhos da professora, esses scores melhoram imediatamente e melhoram cumulativamente também. Então, o objetivo é preservar a função, e aqui ela escreveu isso, visão de um mundo onde as pessoas com deficiência e suas famílias desfrutem do mais alto padrão de saúde atingível. O professor já falou isso. Outra linha de trabalho, acho que dá tempo de a gente falar rapidamente, nós estamos usando essa mesma tecnologia de ondas de choque para osteoartrose de joelhos, que é uma condição incapacitante na população em geral, que sofre com envelhecimento, e nos pacientes que têm alguma deficiência motora, que caudicam, que sobrecarregam mais um membro do que o outro, isso é muito prevalente, a aceleração da artrose, principalmente de joelho, da gonartrose. E a principal causa de deficiência no idoso, muito prevalente. Tem um impacto econômico gigantesco também, sociedades e governos. Tem um excesso de cirurgias, artroplastias nos Estados Unidos, que aqui tem restrições pela economia, mas um custo gigantesco, um viés econômico também. Nós estamos, a professora Marta está estabelecendo um protocolo de tratamento de osteoartrose de joelho no SUS,
e nós fizemos já a publicação do protocolo. Tem sempre uma equipe multiprofissional envolvida, tem um programa educacional que foi surpreendentemente eficaz, de educação de exercícios, educação via manuais e à distância, alguns bloqueios paraespinhais para paciente com sensibilização segmentar vertebral, que é uma sensibilização que inviabiliza os tratamentos. Tá? Parece agressivo, mas é um bloqueio praticamente indolor, tá? Nessa área paraespinhal. E as ondas de choque radiais, que são superficiais, e as focais, que são mais profundas, dependendo do tecido a ser tratado, se é tendíneo ou se é ósseo. Nós temos já apoio de literatura, revisões sistemáticas de onda de choque em osteoartrose de joelho, e a ideia é que essa onda de choque, aquela mesma que vocês viram cerebral, ela dentro da articulação do joelho, ela trata o edema ósseo, melhora a nutrição da cartilagem, que ainda está preservada, e combate o processo inflamatório. Além de tirar dor, o que dói é o edema ósseo, né? Pode não ter cartilagem, se tirar dor, o paciente consegue fazer exercício. Nós tivemos aqui pacientes na fila da prótese de joelho, lá da ortopedia do HC, 100 pacientes tratadas, que já estavam sem perspectiva de andar, subir escadas, e com 5 sessões de onda de choque no joelho, melhorou muito a dor e o score de WOMAC, que é um score canadense para função de joelho. Teve melhor estatisticamente significante, 5 sessões, 5 semanas. Uma pessoa que não subia a escada, não andava, volta a andar. Então, também tem a questão do custo de equipamentos e tratamentos de onda de choque versus cirúrgico, que é 5 vezes superior, né? Seja no privado, seja no serviço público. Eu acho que eu corri, professor, mas acabei. Então, nós vamos entrar na discussão, né, professor? Isso aqui é da palavra da professora Lina Mara. Muito obrigado. Está aberto para discussão. Obrigado, Gilson. Excelente. Muito obrigado. Nós estamos vendo como a tecnologia nos ajuda a envelhecer de uma forma mais autônoma e mais independente. Mas essa tecnologia tem que ser acessível a todos. Nós não podemos excluir uma boa parte da população, como acontece aqui no Brasil, que é um país extremamente desigual, né? Mas, voltando àquele contexto de envelhecimento saudável, nós vimos que um aspecto importante nessa conceituação é que ele não inclui presença de doença. Ele está falando em saúde, que é um bem-estar global, que foca, sobretudo, na questão de qualidade de vida. E, para isso, nós temos que pensar em promoção de saúde. Nós temos que pensar em hábitos de vida saudável. O Gilson falou aqui a respeito da sarcopenia e de quão importante é a prática regular de exercício físico. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aí da plateia. Quantos realizam exercício físico de uma forma regular por pelo menos 150 minutos por semana? Levantem a mão. Praticamente menos de 50%, bem menos de 50%. Né? E o que nós temos dados que ratificam a população como um todo. Isso não somente no contexto aqui do Brasil, mas no contexto mundial. Cerca de 60% das pessoas no mundo são sedentárias. E, obviamente, isso impacta diretamente na função do seu músculo, na qualidade do seu músculo. E sem músculo, a gente não consegue fazer nada nessa vida. Eu não consigo sair daqui e vir para aqui. Eu não consigo levantar da minha cama. Né? Então, é a questão de você conscientizar e de você dar oportunidades para que essas pessoas possam ter esses hábitos ao longo do seu curso de vida. E aí, Gilson, como é que está essa questão, você na sua prática clínica, na sua conscientização com seus pacientes, dessa questão de promoção da saúde, promoção de hábitos de vida saudáveis e, com isso, obviamente, uma prevenção desse estado de funcionalidade, perda de funcionalidade. Professor, muito importante, né? O acesso, como o senhor falou, o acesso às modalidades de exercício, às condições, ele deve ser aberto, deve ser universalizado, né? Não é isso que a gente vê realmente. Então, a sociedade precisa trabalhar, né, nas políticas públicas de saúde, nas instituições, até nos locais físicos, para permitir isso. Mas a questão é mais educacional, como o senhor está dizendo, porque nós não temos essa educação em saúde, desde a infância, de preservar o que nós temos desde quando nascemos com uma musculatura em ordem, um esqueleto em ordem. Não é ensinado nas escolas isso, né? Eu sempre achei, opinião própria, que educação física deveria envolver isso também, né? Como preservar a sua saúde, como preservar a sua postura, como não se machucar, né?
E nós vemos em todos os níveis socioeconômicos, e vemos no serviço público, vemos no serviço privado, pessoas que não têm essa consciência de manter a saúde através de exercício. O exercício é a ferramenta de saúde, né? Algumas não têm essa consciência e outras não têm condições. As que têm consciência, às vezes, não conseguem o acesso. Então, precisa ser trabalhado, sim, falando em saúde da população. E a pandemia veio agravar isso, né, professor, realmente. Isso no contexto de uma população, teoricamente, sem deficiência. Porque a possibilidade de nós evoluirmos com algum grau de deficiência é muito grande. Então, nós temos que fazer o exercício físico não somente por uma sensação de momento atual, mas de preservação dessa nossa funcionalidade futura. O Gilson falou na questão da doença da demência, da doença de Alzheimer especificamente. Não existem drogas miraculosas, porque quando a pessoa começa a manifestar os sintomas e os sinais da doença, o substrato anatomopatológico, as placas, estão lá já há décadas. Então, existe o que efetivamente que se sabe hoje em dia? Terapias preventivas. Se nós adotarmos prevenção, nós conseguimos reduzir, em média, o nosso risco de desenvolvermos a doença de Alzheimer, falando aqui representativamente as demências como um todo, em cerca de 30%. Isso é altamente efetivo. E um dos pilares da prevenção é a prática de atividade física regular. O Gilson falou na questão da neuroplasticidade. O exercício nos permite ter essa neuroplasticidade. Nós vivemos numa cultura de medo de envelhecer por medo de ficarmos demenciados. Quando a gente fala em velhice, imediatamente a gente associa a perda cognitiva, a demência. Mas esse medo pode ser muito diminuído se você agir ativamente. Se você agir em benefício ao seu próprio envelhecimento. Pensem no seu eu do futuro. Pensem em como vocês querem estar daqui a 20, 30, 40 anos. Façam as pazes com esse eu do futuro. Nesse momento que você começar a pensar no seu eu do futuro, você vai começar a adotar medidas que protegerão esse eu do futuro. E dentre elas, a prática de hábitos saudáveis de vida. E é uma coisa importante que eu gostaria que você comentasse, é a questão do preconceito, do capacitismo. Né? Nós temos muito preconceituosos, não somente em relação ao envelhecimento, mas em relação à pessoa com deficiência. E aí esses preconceitos se somam. A pessoa com deficiência que consegue envelhecer, ela não somente será vítima do preconceito pela idade, o idadismo, mas também vítima do preconceito pela deficiência, o capacitismo. E o que é que você vivencia na sua prática diária em relação a esses dois preconceitos? Sim, professor, esse é um ponto muito importante. Então, mesmo na área da saúde, nós vemos que existe esse preconceito, às vezes uma falta de visão, sem viés, né, do paciente com deficiência física, do paciente com a faixa etária mais elevada. E educacional também, e lá na Faculdade de Medicina da USP, a professora Olina Mara, a professora Marta Imamura, trouxeram para a graduação uma disciplina de fisiatria, no qual os alunos convivem no centro de reabilitação com todos os pacientes, examinam, conversam, acompanham os tratamentos. Então, eles têm uma visão global do paciente, da inclusão, da necessidade de o médico ter essa visão mais ampla, né? E eu acho que é para toda a área de saúde, não só para o médico. E acho que a sociedade precisa trabalhar realmente isso, combater esse preconceito, né? E também as barreiras, o senhor falou, tem as barreiras arquitetônicas, que às vezes o paciente vai no hospital, não tem como ele chegar, né? Não foi pensado nele, o órgão público, para palestrante vai na ONU, não tem como subir a cadeira de rodas. Então, acho que isso o mundo inteiro tem que melhorar, mas dentro da saúde a gente tem que melhorar muito essa visão, concordo plenamente. Tá? No hospital que eu trabalho, para você ter um exemplo, a lanchonete ela fica no andar de baixo, que você tem que descer uma escada. Imagine, um hospital que deveria pensar em acessibilidade. Né? Então, isso existe em todos os ambientes que a gente vai. Entendeu? Então, se você quer fazer com que aquela pessoa se sinta incluída, se sinta pertencente, porque sentir-se incluído, sentir-se pertencente, é quando você sabe que a sociedade, as políticas estão pensando em você. Elas estão sendo feitas com um olhar que te inclui. Então, quando você está num ambiente que não é incluso, que não é acessível,
Você sabe que aquilo ali não foi feito para você. Então, como é que você pode se sentir incluído se você está sendo excluído visivelmente? Se não tivesse essa barra, essa rampa aqui, nós não teríamos uma inclusão. E aí você sabe como é fácil você pensar, ou você ter uma medida, quando você pensa no outro. Então, a deficiência tem que ser encarada não como a normalidade, ela tem que ser encarada sob a ótica da diversidade. E os seres humanos são diversos. E ao envelhecerem, eles se tornam ainda mais diversos, se tornam mais diferentes. Então, quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar nessa diversidade. Porque, como eu falei anteriormente, não é uma minoria, é um extrato significativo da população que vai ter algum grau de deficiência e que precisa ser incluída. E aí você falou no apoio, né? E tem um slide, a professora Linda Marca, ela bota motion and emotion, né? Emoção e movimento, né? Porque você mesmo falou, uma pessoa que ela não tem movimento, muito facilmente ela ficará isolada socialmente. Então, como é essa questão do suporte, do apoio? E a gente fala aí no contexto que você vive. E no contexto que você vive, a família assume um aspecto fundamental. Existe na sua percepção uma diferença significativa naqueles pacientes que você atendem, do ponto de vista deles sentirem que tem uma qualidade de vida melhor, que eles estão mais incluídos, que eles são mais participativos, quando eles têm um apoio social, um apoio familiar, um apoio de amigos, daqueles que não têm, que são mais isolados? Com certeza, professor. Então, apoio da família, da comunidade é importantíssimo para a saúde do paciente, saúde mental e saúde geral do paciente. Existem observações de que, em demência, né, que os grupos que têm pequena comunidade em volta, a família sempre volta, a prevalência de demência é menor, né? Aqui em São Paulo mesmo, conversando com uma amiga assistente social, que é daquele programa de apoio ao idoso, e tal, que leva para consultas, que em áreas socioeconomicamente melhores, o paciente mais isolado da família, ele tem mais demência, e em áreas periféricas, que o pessoal é mais solidário, tem menos demência, né? Claro que tem todo um contexto aí de, como nós falamos, de depressão do cuidador, né, do paciente com demência, é um fardo muito pesado para a família, para os cuidadores, mas precisa desse apoio, sim. E o paciente com deficiência, dificuldade de locomoção, ele depende de pessoas para transporte, para fazer as atividades. E tudo isso tem que ser pensado, e acho que nós temos que pensar grande, assim, não só os pacientes, familiares, associações de pacientes, né, e legisladores. Nós temos legisladores que têm poder de fazer as leis adequadas para isso, né? Eu estava conversando com ela hoje, tem projeto de, como chama mesmo? Desenho universal. Desenho universal é, né, a arquitetura que vai se acomodando a qualquer grau de deficiência, né, e qualquer idade, né? Então, isso era sempre falar das calçadas de São Paulo, não dá para ninguém com deficiência andar. Tudo isso tem que ser pensado, né? Então, desde o núcleo familiar até a política pública. E quando a gente pensa em design universal, a gente pensa o quê? Em benefícios para todas as idades. Porque o design universal beneficia a criança, o adolescente, o adulto e o velho. A gente diz que tudo que é benéfico para o velho é benéfico para todo mundo. Lembra que você está pensando o quê? Você está pensando em inclusão. Você está pensando numa possível deficiência. E aí nós vimos, como você falou, durante a pandemia, o impacto do isolamento social. Nós vimos como nós precisamos desse contato com o outro, como esse suporte é fundamental. Suporte que advém da família, mas que advém também das políticas públicas, das políticas institucionais. Nós temos que tentar incluir todos. Isso faz parte de uma sociedade que se diz amiga do idoso. Isso faz parte de uma sociedade que privilegia um envelhecimento saudável, que privilegia um envelhecimento ativo e participativo. E essa é a única certeza que nós temos, né? Nós estamos envelhecendo. Então, se quisermos pensar no nosso futuro, no futuro das nossas crianças, dos possíveis crianças que advirão posteriormente,
nós temos que trabalhar desde já. E nós temos que pensar em incluir a todos, incluir essas pessoas com deficiência. Eu gostaria de deixar aberto pergunta para o público. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Gilson? E para o professor Egídio também, por favor. Sim. Olá, tudo bem? A minha dúvida não é, né, diretamente sobre deficiência física, mas pensando um pouco nessa limitação, no que é o envelhecer de maneira atípica. Então, falando um pouco do transtorno do espectro autista. Eu tenho me aproximado um pouco dessa temática, né, tenho desenvolvido meu TCC nessa área. E, na literatura, acho que o senhor, não sei se já chegou a se aproximar desse assunto, mas, assim, a literatura é muito escassa, mas eu queria saber, né, como o senhor tem falado das demências, de deficiências, se, de alguma forma, o senhor já teve algum contato com, né, o público adulto, em processo de envelhecimento, com autismo, se sim, o que observa, o que sabe sobre, né, porque o que eu tenho observado é muito similar ao que foi passado, nesse sentido do isolamento, da falta de políticas públicas estruturadas, é como se não existissem. E aí, quando a gente pensa em promover atividades, em estimular para que participem das atividades na comunidade, é difícil, né? Porque aí, como que você estimula a pessoa a participar, você pensa em inseri-la na sociedade, quando lá fora não se tem acessibilidade alguma. Então, acho que expandir um pouco também, né, para além das deficiências físicas, além dos processos demenciais, pensar também esse envelhecimento atípico. Então, como era esse envelhecer com outras questões para além da deficiência física e das demências, que apesar de, né, com certeza, a gente precisar discutir, a gente tem falado um pouco já, né? E aí eu sinto que esse envelhecimento atípico, esse envelhecer com autismo, né, outras divergências, ainda acho que falta bastante também a gente falar. Então, eu ouvi um pouquinho do senhor, de vocês, se, né, tem algum conhecimento, algum contato nesse sentido. Muito obrigada. Posso comentar? Você comenta, eu comento também. Tá bom. É muito importante a questão. Nós temos o aumento dos diagnósticos, né, da detecção dos casos de autismo, o estudo sobre ser uma doença poligenética, que tem um espectro muito amplo, e sabemos da incapacidade, que são os casos graves, né, que a pessoa não tolera estímulo sensorial, não tolera contato físico, não tolera várias coisas que inviabilizam o contato social. Mas, realmente, é necessário a visibilidade, como você falou, o reconhecimento, a adaptação, né, de ensino, de convívio social, o apoio familiar, apoio da sociedade. Eu não quis colocar ali, porque muita coisa de onda de choque fica parecendo uma panaceia, mas tem uma pesquisadora de Hong Kong fazendo estudo em autismo. Então, ela está fazendo, a mesma que está fazendo depressão em jovens, está estudando um grupo com autismo e um grupo com TDAH. Então, se ajudar, porque como melhora a conectividade cerebral, e uma das teorias sobre autismo é que é uma deficiência de conectividade em áreas límbicas, áreas emocionais, reconhecimento de face. Então, se melhorar isso no desenvolvimento da criança, vai ser ótimo, né? Porque não tem remédio para isso, fármaco não tem, e toda abordagem de social, de reabilitação é muito limitada. Era isso que eu queria falar. O que eu posso falar para você, eu não tenho experiência nessa área do autismo, mas um paralelismo em relação a outro tipo de patologia que é tipicamente associado à população mais velha, que é a questão da esclerose múltipla. Eu fui recentemente convidado pela Sociedade Brasileira de Neurologia para falar sobre esclerose múltipla e envelhecimento, porque essa população está envelhecendo, nunca se pensou que essa população conseguisse envelhecer, né? E quando se fala, e quando se pergunta aos pacientes com esclerose múltipla, o que é importante para eles terem uma qualidade de envelhecimento adequada, eles falam muito na questão da visibilidade do suporte. Suporte social, né, do ponto de vista de família, suporte emocional dos amigos, suporte das redes de outros pacientes, né, que dão suporte pelas experiências que eles viveram, e um dá um respaldo para o outro, né? E eles falam muito questão também da sensibilização do profissional de saúde, né? Então, um profissional de saúde mais empático, mais solidário com aquele contexto que ele está vivendo e que o encare não sobre a ótica de uma doença, né? Mas de uma pessoa que tem uma doença. Então, ele não é o autista, né? Ele é Sérgio, uma pessoa que tem o autismo. Não é completamente diferente se a gente pensa,
né? A gente pode parecer que é pouca coisa, mas não é pouca coisa para quem vivencia o estigma, né, de ser invisível, de ser discriminado, pelo fato dele ter uma característica que o distingue do que nós pressupomos como normalidade. Isso, né? E só o último comentário. E parece que com alguns portadores de autismo, com a idade, agravam-se as características de isolamento, né? Vai ficando mais difícil lidar com isso, né? Então, isso aqui. Pergunta? Boa tarde, meu nome é Tamires. Eu venho... acabou? Pode falar? Sou técnica social de uma ILPI. E, na verdade, é uma pergunta que eu tenho, nem sei se é cabível, mas você falou sobre os estudos que vocês fazem com pessoas com Parkinson, né, Alzheimer, e nós temos esse público, né, dentro dessa ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos, e, na verdade, eu gostaria de saber como funciona esse fluxo, né, eles já passam, já têm os acompanhamentos, né, no SUS, né, com os especialistas, mas a gente sempre pensa que nós podemos fazer melhor para eles, né? Então, incluí-los nesse estudo seria, assim, para a gente algo inexplicável e maravilhoso ao ver, né, da instituição. Então, eu gostaria de saber como chegaram esses idosos até vocês e se tem a possibilidade da gente fazer esse mesmo caminho para incluí-los aí no estudo que vocês estão fazendo. Sim, claro. Obrigado pela pergunta. Nós estamos fazendo, como eu disse, o estudo de validação nacional mais amplo. Nós fizemos esses 10 pacientes, vamos fazer 50 pacientes, estudo randomizado, controlado, duplo cego. Nós temos uma parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC, que tem um laboratório de pesquisa e investigação médica em Alzheimer, mas eles têm outra linha de pesquisa com lítio. Na pandemia, a maior parte dos pacientes que eles acompanhavam ficou grave, né? Então, a gente está selecionando os casos leves a moderados. Nós estamos precisando, sim, de pacientes para poder expandir, né, o tratamento, a casuística, e para validar e estabelecer como rotina no serviço público. A ideia é que, né, as unidades do Simão Toro tenham esse tratamento sistematicamente, né? Lá na Europa, que é onde já tem a conformidade europeia, já tem 120 centros de tratamento, né? Então, é lá que nasceu, lá está crescendo. Alguns países da Ásia. Nós estamos começando aqui agora, alguns países da América Latina também estão recebendo os aparelhos, e Estados Unidos ainda não tem, né? Então, está nesse pé, está começando, mas nós queremos conversar e colaborar, sim. Seria muito bom para todos. Tá? Mais alguma pergunta? Acho que dê tempo para mais uma única pergunta. Né? Ninguém? Então, Gilson, muito obrigado pela sua participação. Professor, eu que agradeço. Nossa, eu aprendi muito. Eu desconhecia completamente essa metodologia de ondas transcraniana. Então, quando ele mandou o currículo deles, eu falei assim, não, temos que conversar alguma coisa, porque é algo novo e a tecnologia é sempre nova, né? E nós temos que usufruir da tecnologia, aprender com a tecnologia e utilizá-la em nosso proveito de um bem-estar geral. E agradeço a você. Esse tema, eu acho que é um tema que tem que ficar na nossa cabeça, é um tema extremamente relevante. Nós temos que pensar nisso quando nós pensamos em envelhecimento. Não podemos ficar na nossa bolha de acharmos que, pelo fato de hoje estarmos completamente funcionais, vamos ficar completamente funcionais. E temos que olhar para o outro, né? Então, temos sempre que pensar em olhar para o outro. Eu acho que, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala certamente em inclusão e diversidade. Então, eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para o público. Sim. E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor. A mensagem é de esperança, porque quando nós vemos essas estatísticas de que a população está envelhecendo, só que a qualidade de vida não acompanha, como o professor Dória falou, dá um desespero, né? Que adianta viver tanto se eu vou ficar incapacitado, se eu não tenho como raciocinar, não tenho como me locomover. Então, a boa notícia, a esperança é que tem jeito, né? Que a ciência está pesquisando, existem soluções e que tem pessoas envolvidas e que isso fique disseminado na saúde pública e a nível global, né, professor? É isso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Egídio, doutor Gilson, pelas suas participações aqui no Longevidade Expo mais Fórum.